céu, prosperando e com Ele brincando. Sigo em frente para o céu eu vou. Aleluia! Bom dia, gente. Pai, nós somos gratos, Senhor, por essa oportunidade. Nós entregamos, Senhor, essa manhã ao Senhor, Pai, para que o Espírito Santo de Deus, meu Deus, possa vir ministrar o nosso coração. Eu declaro, meu Deus, minha total dependência do Senhor para falar aqui somente aquilo que o Senhor quer, meu Deus, e que o Espírito Santo possa conduzir, meu Deus, essa ministração ao coração de cada um que está aqui hoje, para que essa palavra possa ser, meu Deus, como aquela semente que caiu em terra fértil, que ela prospere a 30, 60 e 100 por um. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigado, gente. Réveillon? Tá acabando o ano, né, velho? É o cu da virada. Eu errei a paleta. Errei o time. Eles erraram o time, né? Tá alto. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Como que ela falou, esse mês foi um mês extraordinário, assim, cheio de muita programação. E aconteceu muita coisa legal na igreja. E a nossa conferência ela trouxe uma visão do que vai ser 2026, dos planos que a igreja tem, de como a gente vai. E isso me impactou demais, demais, demais. Foi divisor de águas mesmo, assim, para os projetos do ano que vem. Quem aqui já planejou 2026? Pouca gente, tem um mesinho aí. Já devia estar. Eu sei que o pastor Paulo já planejou 2027. O cara é diferenciado. Ele já planejou, né? Mas é legal demais assim, ver que o nosso pastor tem uma visão. E estar sob essa visão é um privilégio mesmo. Dani ministrou quinta-feira. Eu já tinha o tema dessa ministração na segunda-feira. Eu fiz um gabinete. Aí eu falei assim, é sobre isso aqui que eu vou falar. Faça um gabinete, gente, vocês vão gostar. Pula que o muro é baixo. E desde segunda-feira eu sabia o tema. Fiquei meditando, orando, como é que ia ser. E aí Dani ministrou quinta-feira. E eu fiquei impactado com ele falando do Rema, né? Ele foi da primeira turma do Rema lá em Belo Horizonte, como o Rema foi. E eu lembrei, o pastor Paulo também já tinha dado uma orientação para a gente no grupo de liderança da igreja a respeito da visão do Rema, da importância do Rema para a gente. Parou, né? Voltou? Diabo tecnológico. Mas aí, Dani ministrou, o pastor Paulo já tinha dado uma orientação para a gente, e eu queria trazer de novo essa importância, sabe? Verdade. O Rema, ele transformou a nossa vida, né? Tipo assim, da galera que está aqui. Eu sou da segunda turma do Rema em Montes Claros. Veio uma galera primeiro, quebrou o mato nos peitos, a gente veio depois. Só que a gente é a turma que faz a matrícula no meio da pandemia. Que dá aquela força, assim. Eu lembro que quando a gente fez a matrícula, na nossa formatura tinha 12. Nunca mais vai existir uma turma tão pequena. E, graças a Deus. E foi extraordinário, assim, sabe? Mudou minha vida, mudou a vida de uma galera que está aqui. Eu até estava falando com o Luizão e com o Nelson, nós precisamos tirar uma foto, bicho. Porque de quando a gente chegou para onde a gente está, algumas pessoas vão ficar impactadas. Algumas pessoas que estão aqui já conhecem essa história. E eu tenho um recado. Hoje eu sou pastor dos adolescentes e dos jovens. Que absurdo, né? Isso é o que a palavra faz. E eu tenho um recado para você que é pai de adolescente, bicho. Você que é pai de adolescente. Você que é pai de adolescente, é muito importante que você entenda que antes de seu filho ter uma profissão, ele tem um propósito. Amém. E é muito importante que ele faça o Rema antes de entrar na faculdade. É muito importante, porque isso traz para ele uma firmeza de quem ele é, que a faculdade não vai conseguir desviar. Agora, se ele entra na faculdade, o nome da faculdade já fala, universidade. É um universo de opções que vão abrir para ele, boas e ruins. E ele está firmado nessa palavra, vai garantir que ele vai continuar, vai garantir que ele vai ficar firme nisso.
Agora, se você ainda não fez o rema e não é pai de adolescente, faça o rema. Faça a sua inscrição. É muito importante porque o rema, ele está diretamente ligado na visão ou na estratégia da visão dessa igreja para o norte de Minas. Quanto mais gente fizer o rema, mais gente capacitada vai ter para ir para as outras cidades, levar esse evangelho para outras pessoas, mudar vidas como a nossa foi mudada. Ah, cara, mas eu não quero ir. Primeiro que você não faz o que você quer. Mas você vai, quando você crescer, você vai entender. Mas, se você não for, e pode ser que seja o caso, no que tange a missão de alcançar o norte de Minas, você tem duas posições. É igual uma pessoa que, por exemplo, eu vou fazer um resgate aqueles resgates que o bombeiro faz, que ele desce na corda. Então, a gente está indo resgatar o norte de Minas. Amém? Você tem duas opções. Ou você desce, vai para uma cidade e prega o evangelho lá, ou você segura a corda aqui. É muito importante que você se posicione. Ah, cara, mas eu não tenho uma palavra para ir. Então segura a corda. Traz alguém para o rema. Chama alguém. Transforma a vida de alguém. A única coisa que você pode fazer, você não vai conseguir convencer a pessoa. Não vai. Eu já tentei. Falhei várias vezes. A Bíblia deixa claro que quem convence é o Espírito Santo. Mas você pode chamar. Chamar você pode. Eu lembro que quando a gente veio para o rema, e isso fala um pouco da administração, daqui a pouco eu vou entrar na administração, mas eu lembro que a gente estava lá na Mexa, assim, né, na época, a empresa que eu sou sócio hoje, que o pastor Rodrigo foi o fundador, e nessa época a gente não era sócio. A gente era colaborador, trabalhava lá, enfim. E aí o pastor Paulo começou a servir a gente muito lá, e o Rodrigo falou assim, vamos lá na igreja do pastor Paulo, porque eu já vim aqui toda semana, serve a gente. Eu, envergonhado, falei assim, vamos lá, tem que ir, o cara já vem aqui toda semana, ajuda a gente num tanto de coisa, vamos lá. A gente juntou uma galera e foi, a palavra foi maravilhosa, assim, aquilo impactou minha vida, eu fui sendo transformado aos poucos. Aí o Rodrigo falou assim, vai ter uma conferência em Belo Horizonte, você quer ir? Quero, vamos para Belo Horizonte. Fomos para Belo Horizonte, de carro, voltamos, e na época, a igreja era só uma casinha, sabe? Casinha mesmo, assim, não era a casinha, que todo mundo chegou, mas ela ainda era bem pequenininha, era na metade para cá. Só que quando eu fui em Belo Horizonte, eu vi uma igreja enorme, gigantesca, uma estrutura muito parecida, assim, carpete, aquela coisa maravilhosa. Eu falei assim, ano que vem, eu volto e trago todo mundo. E aí a gente começou uma ação na Mexa assim mesmo, assim, de, velho, você tem que conhecer como é que é, vai, fala aí para um, falei para outro. Nessa época, o Gabriel também pegou junto falando. E aí a gente trouxe Luiz. A gente trouxe Luiz, gente. Vocês acham que o milagre foi pouco? A gente trouxe Nelson. E eu lembro que a gente foi motivo... Não, vocês querem que aumenta? A gente trouxe Renan. Mas eu lembro que... Eu lembro que essa turma, ela foi responsável por esticar muito a fé dos líderes dessa igreja. Porque a gente dava muito trabalho. Desde padrão de roupa, chegar no horário... Tudo a gente deu esse trabalho. Porque era novo. E tudo que é novo arranhava, a gente era insubmisso demais. O contexto familiar nosso deixou a gente meio duro demais. E aí era necessário umas correções mais fortes para ver se alcançava mesmo. Mas graças a Deus a gente foi alcançado. Hoje eu sou grato demais a essa palavra, sou grato ao Rema, a tudo que o pastor Rodrigo, todas as pessoas que se esforçaram para a gente ficar. O pastor Marcos foi meu primeiro diretor, mas depois veio Carol, que pegou a turma mais cheia, mais difícil. Porque aqueles caras ruins que eu andava, eu trouxe tudo. Aí ficou Carol. Mas deu certo. E aí, o rema, gente, é importante demais. Importante demais que a gente se esforce o máximo para trazer pessoas, para falar do rema, para explicar o que é o rema. Do seu jeito. Eu lembro que eu não consegui explicar da melhor forma, mas eu consegui explicar o que mudava em mim. E aí, se mudou Caio, vai mudar, vai dar certo para todo mundo. Mas a frase que eu mais ouvi é, você virou crente? Então eu vou virar também. Não sei porquê. Eu lembro que quando a gente foi para Campinas, a gente pegou um Uber, e o Uber, ele era meu colega de sala na escola,
E ele estava desviado, né? Ele falou, aí ele, falei, vou dar um nome, Léo, virei crente, tal, não sei o quê. Ele, você virou crente? Virou. Então vou voltar para a igreja. Por quê? Não entendi, né? Vamos lá, gente. Como eu falei com vocês, desde segunda-feira eu sabia o tema da ministração. Eu queria falar sobre uma matéria que a gente teve no Rema, que ela mais me corrigiu do que me impactou, mas eu fiquei pensando a semana inteira, eu falei, Senhor, como que eu vou falar disso? Senhor, mas como é que eu vou abordar esse tema? Senhor, mas tem coisa dessa matéria que eu ainda não vivo. E eu fiquei discutindo com o Senhor como é que ia ser, tentando mudar a ministração com Ele. E eu falei assim, eu vou falar. E aí eu estava aqui agora, orando, falei, Senhor, o Senhor vai falar, então tudo bem. Aí eu olhei para trás, vi muita gente, falei, Senhor, mas se o povo não entender? Perguntei, era a minha última chance, né? Porque, gente, eu ministro lá nos adolescentes. Inclusive, tem uma regrinha, quando eu falar, você está ligado, todo mundo bate palma junto, todo mundo já sabe. Vocês estão ligados? Isso aí. Eles falaram que eu tenho que fazer. Aí, eu ministro no Se Liga, todo mês, umas 2, 3 vezes, tem discipulado, que a gente ministra também. Então, eu tinha algumas ministrações assim. Quem ministra tem, sabe? Assim, uma ministraçãozinha que se precisar, você saca a carta. E eu falei, Senhor, eu tenho uma boa aqui, hein? Eu acho que essa ninguém nunca ouviu, não. E eu falei, Senhor, mas a carta? Porque e se eu falar e eles não entenderem? E aí o Senhor falou comigo, raramente isso acontece, assim, eu ouvi a voz, mas é um pensamento mesmo. E ele falou assim, se você entender, tá ótimo. Se eu entender, tá ótimo. Eu falei, Senhor, se eu entender, tá ótimo. Eu falei, precisava disso antes de ministrar? E a matéria que mais me corrigiu foi submissão e autoridade. Submissão e autoridade foi uma matéria que impactou tanto a minha vida, que eu sofro com ela até hoje. E todo mundo, ela é uma matéria que mexe com todo mundo em vários níveis diferentes. Então você pode estar num nível top, tipo assim, tipo pastor Daniel, pastor Marcos, pastor Japa, e ela ainda vai mexer com você. Você pode estar num nível menor, tipo Renan, Nelson, estou zoando. Ela também vai mexer com você. Eu vou falar deles porque eles são meus amigos e eles têm que aguentar. Submissão à autoridade. Por que eu acho que a submissão à autoridade foi muito difícil para mim? Eu comecei pensando, falar sobre isso, né? Primeiro que submissão à autoridade são duas palavras que eu não conhecia, ou que eu conhecia e entendia errado. A submissão, na minha cabeça, era subjugação, então era eu estar sujeito a uma pessoa e ela definiria o que eu faria, no sentido de me dominar. Então isso para mim era submissão, eu não passava nem perto disso. E a autoridade, para mim, era uma pessoa ou alguma instituição que fazia com que as regras eram cumpridas e usava a punição como ferramenta. Tomara que não tenha nenhum policial aqui, mas lá onde eu morava, a autoridade era a polícia. E a polícia só entrava em casos extremos. E ainda assim, não era toda vez que ela resolvia. Então, toda vez que alguém falava comigo de submissão ou autoridade, eu entendia isso. E por isso era difícil entender, porque o conceito das palavras não tem nada a ver com isso. Mas o ensino errado, ou uma doutrina errada do ambiente geográfico que eu morava, me prejudicou nesse sentido. Em casa, pior. Porque em casa, a submissão, ela não existia, essa palavra não existia. Existia a obediência. Então, você tem que ser obediente. Eu fui ensinado a ser obediente. Gabriel falou bem aqui no dízimo de oferta de quinta-feira, que às vezes você dá o dízimo por obediência. É o medo de fazer falta. E você já aprendeu que se você semear, você colhe, então você vai lá e é obediente. Só que você não é submisso. E a pessoa que é obediente, ela tem um problema, porque ela só faz o que manda. A pessoa que só faz o que manda, ela não tem uma proatividade. Ela não pensa como ser submisso. Então, esse contexto me prejudicava em casa. Eu era obediente. Faz, senão você apanha.
Faz, senão você vai ser punido. E beleza, se é para fazer, eu faço. Se você já falou isso, ou se você já ouviu isso, não se sinta condenado. Eu também não condeno os meus pais por isso. Era a instrução que eles tinham. Mas, por exemplo, eu sempre ouvi: faz porque você mora debaixo do meu teto, e enquanto eu der a comida, enquanto eu te der um teto e te der feijão, eu que mando aqui. Eu falei: quando eu te puder pagar o teto, quando eu puder pagar o feijão, ninguém manda em mim. Talvez você já falou, talvez você já ouviu, e eu sei que isso é contexto cultural, então não se sinta condenado, mas corrija isso. Porque foi exatamente o que aconteceu. É para ser obediente? Eu vou até onde o Senhor pôs a régua. É o teto, é o feijão? Beleza. Com 18 anos, eu bati no teto. Agora eu pago a casa, agora eu pago o feijão. Agora eu ganho mais que o Senhor, pai. Agora eu que comando. E aí, você não tem mais limite. Você faz o que você quer, você come o que você quer, você faz a hora que você quer. E uma vida assim, a gente há de concordar que uma vida sem regra já é difícil. Quem joga bola aqui sabe que a gente vai lá jogar a bola, paga, né? Para jogar a bola. Paga para correr atrás da bola. Não faz, né? Se você for pensar, não faz sentido. E aí você paga mais caro se tiver um juiz, para pôr mais regra. Se tiver juiz e começar no horário, aí não importa o valor, a gente vai pagar, pode ficar tranquilo. Corrida é a mesma coisa, né? Você vai lá e paga para correr na rua, que é de graça, para pegar uma medalha e uma banana, que você poderia comprar, inclusive. Por que a gente faz isso? Porque alguém organizou, juntou todo mundo, vai sair 7h30. E aí, você vai correr nesse percurso. O cara define até o percurso que você vai correr. E se você fizer em menos tempo, você vai ganhar um prêmio, que é um troféu, que você também poderia comprar. Enfim, a gente há de concordar que só de ter regra já é legal. O ser humano, ele gosta de ter regra, ele anseia por essa organização. E aí, se você põe uma régua de que, uma régua que pagar o teto e pagar a comida é o limite da obediência, uma hora essa criança, esse adolescente, ou esse jovem, ou esse adulto, ele vai bater no teto. E a partir daí ele não tem mais limite, ele não tem mais regra, ele já vive sozinho. Vocês estão entendendo até aqui? Vocês estão ligados? Aí, você tem que ensinar eles. É todo mundo junto. Vocês estão ligados? O desespero é quando o celular está na mão, você está lá no Instagram, você está ligado, joga o celular para cima. Mas, enfim, eu queria que a gente lesse um texto, e a gente vai ler ele agora, e vai voltar nele lá no finalzinho. Mas abre comigo aí. É Jó, no capítulo 9. Jó, velho. Jó é engraçado demais. Se você não leu Jó, depois você lê. Mas lê com um olhar mais cômico, assim. Ele reclama tanto que é engraçado. Eu tenho para mim que Jó era adolescente. O bicho para reclamar no mundo adolescente, já viu? Aí Jó estava muito chateado com Deus. Gente, lê comigo e vê se não é um adolescente falando. Mesmo que eu lá, é Jó, no capítulo 9, no versículo 30. Aí não dá, né, se eu não falar o versículo. Mesmo que eu lave com sabão e limpe as mãos com solda, olha o drama. Tu me lançarás no poço de lodo, e até as minhas roupas terão nojo de mim. Olha o drama de Jó. Isso aqui devia ter ali entre 15 e 16 anos. Então, gente, eu não sei a idade de Jó, mas é só... Enfim. Deus não é ser humano como eu. Não posso discutir com Ele. Quer discutir com Deus, mano? Não posso discutir com Ele. Nem levá-lo ao tribunal. E esse texto final é maravilhoso. Ele fala assim, ó. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproxime um do outro, ponto final. Então Jó aqui estava clamando por alguma coisa. Ele queria alguma coisa.
O que estava acontecendo? Ele estava muito chateado com Deus, reclamando, e falou assim, não tem como, não há discussão. Não tem como lidar com Deus, porque Ele é totalmente Deus e eu sou totalmente homem. Errado. E a gente não consegue falar um com o outro. Eu não consigo me explicar e ele também não consegue me entender. E esse foi o drama de Jó. Pausa. Vamos lá. O que é autoridade, gente? A gente está falando sobre submissão e autoridade, né? Fica com a informação de Jó aí. Daqui a pouco eu volto lá. A autoridade é o direito legítimo de tomar decisões, dar ordens, orientar, influenciar ou conduzir uma pessoa. Isso é reconhecido pela pessoa que está sob a autoridade. Vocês já repararam que o ser humano anseia por ter autoridade? O tempo inteiro? E é uma coisa natural de todo mundo. E isso não é ruim. Porque a própria Bíblia deixa claro que Deus nos criou para governar. Então, a autoridade é um anseio da gente. A gente quer ser autoridade, quer poder dar opinião, quer poder falar, quer poder influenciar. É nosso. Uns mais, outros menos, mas todo mundo quer. Ok? E por que quer? Porque é bom. Não é ruim. Eu queria quebrar esse sofisma, porque alguém pode ter convivido com isso, como eu vivi, que toda vez que eu escutar, eu vou chamar as autoridades. Tem aquele caráter pejorativo de repreensão. Não, vou chamar a autoridade, quem entende desse assunto. Vou chamar quem mais sabe disso aqui, para poder resolver essa situação. Amém? Amém. Vamos lá para Gênesis, só para dar um fundamento para isso aqui. Gênesis 1, no versículo 28. Diz: Então Deus o abençoou e disse: Seja férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então, encham e governe. A gente foi feito para governar. É uma característica nossa. E por isso, esse anseio por ter autoridade. Amém? Agora, o que é submissão? Submissão é estar debaixo de uma visão. Olha que simples. E eu achando que era tudo aquilo de ruim. De ser subjugado, enfim. Um texto mais... Um conceito mais, que explica melhor, fala assim, submissão é o ato de reconhecer a autoridade, aceitar uma orientação ou se colocar sob a liderança de alguém, seja por responsabilidade, respeito ou acordo. Não significa inferioridade, fraqueza ou perca de valor. Significa cooperação, ordem, alinhamento com alguém, com algo ou alguém. E como eu falei antes, a submissão, ela não te faz inferior. E ela está totalmente ao contrário da obediência. É possível, Caio, que eu seja submisso e obediente? Com certeza. Na maioria das vezes que você é submisso, você é obediente. Agora, é possível você ser obediente e sem submisso. Muitas vezes, isso é possível. Porque talvez você entenda submissão no conceito que eu entendia que era obediência. Então, assim, é para fazer? Então eu faço. Mas você não está submisso. Você não está empenhado, com o coração voltado para aquilo ali. Por exemplo, eu te dei uma orientação sobre o rema. Aí você pode ser obediente. E ir lá e mandar 10 mensagens no WhatsApp para 10 pessoas aleatórias. Você pode fazer mais, você pode postar um stories. Mais ainda, você pode postar no feed um textão. Você está sendo obediente. E tudo bem, tá ótimo, viu, ser obediente. Façam isso, pelo amor de Deus. Agora, se você for obediente e submisso, quando você for comprar na padaria e o rapaz falar assim, o dia hoje está difícil, né? Não está difícil. O dia hoje está maravilhoso. Porque eu aprendi assim. Inclusive, eu acho que você deveria conhecer essa palavra. Você está ali aproveitando das oportunidades. E assim, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de andar com o Rodrigo e eu vejo ele fazer isso o dia inteiro. Teve um dia que a gente saiu para tomar café, ele chamou o cara do açougue, bicho. Ele passou, pediu uma carne, o cara entregou a carne, ele falou, vamos no remo. Eu falei, não tem nada a ver, velho. O que tem a ver, mano? Como? Sabe?
O cara, não, pô, pastor, eu acho que eu vou mesmo. Então vai, eu passou o endereço pro cara. Eu falei, mano, velho, nada a ver. Outra vez, quando você está submisso, né, falando de submissão à palavra, de estar empenhado em fazer aquilo, eu lembro que a gente foi na capelania. Vocês estão ligados? Nós fomos na capelania, e aí a hora que eu entrei na capelania, foi eu, Gabi, Gabriel, a galera que estava na época. Eu entrei na capelania, entrou um rapaz grande, assim, grande mesmo, grande, tipo Luiz, assim, grande, o bicho era grande, doido, né? Era no, como é que é o nome? Na psiquiatria. Aí a hora que eu entrei, ele olhou para mim e falou assim, quem é você? E veio caminhando. Eu falei assim, meu Deus, eu vou apanhar. E ele caminhou, eu dei um passo para trás, eu bati na parede, eu falei, agora não tem para onde correr. Então é o seguinte, é eu ou é o doido agora? Fechei a mão, fechei o olho, fechei a mão, falei, Senhor, se ele encostar em mim, eu vou dar nele um murro. Pra você ver, né? Carnal. Tá errado, viu? É porque, como o ministro não se liga, tem que explicar para os meninos que tá errado. Às vezes tá contando as coisas, quer fazer igual. Fechei o olho, meu Deus, aquela oração, sabe você com você mesmo? Se ele encostar em mim, é no nariz, é só um, eu dou um e corro. Aí Gabi nem entrou ainda, vai dar tempo. E aí eu, nessa situação, Gabriel passou na minha frente, o cara perguntou, quem é você, Gabriel? Eu sou o Gabriel. Quem é você? O cara todo agressivo, eu sou o Wagner, acho que era Wagner o nome dele. Aí Gabriel falou assim, você quer aceitar Jesus, Wagner? Ele, eu quero. É só isso? É a oportunidade, sabe? Você está, qual que é a visão? A visão é ir na capelania para levar Jesus? Então eu vou levar Jesus até na iminência de apanhar. Isso é submissão. É você estar submisso ao propósito que está ali. Qual que é o propósito? É alcançar as 98 cidades? Então você tem que estar, 89 cidades, você tem que estar submisso a isso. Aproveitando todas as oportunidades. Ah, mas eu não sei se eu vou, então você meio rema em alguém, porque vai que esse cara vai. Te livra de Bocaiúva, tô zoando. Nada contra Bocaiúva. Aqui vai Luizão. Vamos lá. Isso é submissão, amém? Vocês estão ligados? Abre para mim lá em João, no capítulo 6 agora. É desesperador, não é? Amém, gente? João 6, no versículo 38. Um texto pequeno, mas poderoso. Está escrito assim, ó. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Vamos voltar do início? Pois desci. É impossível, olha para mim, é impossível ser submisso sem ser humilde. Você precisa descer. Você precisa se humilhar. E humilhar é outra palavra que é bonita, mas né? Tipo assim, humilhar, aí a pessoa já fica chateada. Eu vou me humilhar? Jesus está falando aqui que desceu. Aí o alecrim dourado, não. Então, a palavra de Deus fala que Jesus está falando, eu desci, abri mão de ser Deus, e eu não sei se você é Deus, mas quem era Deus, abriu mão de ser Deus e desceu, se fez homem, para fazer a vontade do outro. E às vezes pode acontecer de você ser submisso da seguinte forma. Beleza, qual que é a missão? A missão é chamar o povo para o rema. Amém? E aí você vai fazer isso, essa não é a sua vontade, mas você resolveu ser obediente, o ministro falou, a gente está falando isso tem uma semana, então eu vou fazer, essa não é a minha vontade, mas eu vou fazer. Mas, beleza, você foi obediente, está sendo submisso, ótimo, isso aí está muito legal. Acontece também daquilo ser sua vontade. E isso é melhor ainda. Ser submisso é uma coisa que você quer, é mais fácil. Só que muitas pessoas, às vezes, só querem ser submissa nas coisas que elas querem. E ela fica escolhendo quando ser submissa e quando não. E isso não é ser submissa. Então Jesus deixou claro, eu desci, abri mão da minha glória para fazer a vontade de outro. Amém, gente? Amém.
estar sobre uma visão é isso. Muito provavelmente, estou falando de mim então, né? Eu, por exemplo, eu não tinha uma visão. Zero visão. Até porque, talvez você está num lugar de onde não dá para ter visão. Você já tentou sentar atrás de Luiz? E dar as devidas proporções, mas você já tentou olhar por cima de um muro, estando lá embaixo? Você já tentou ter uma visão do outro lado da montanha, estando no pé da montanha? É impossível. Impossível, você não consegue ter. Então, assim, do contexto que eu vinha, da região geográfica que eu estava, de onde os meus pais conseguiram, fizeram o que puderam, mas de onde eu estava, dava para ter visão? No máximo, fazer educação física, assim, não, irmãos, e se der certo, né? Passar nas cotas. Porque não tinha essa perspectiva. Eu lembro que quando a gente entrou e muito depois das coisas que já estavam dando certo, eu lembro que Luiz morou comigo lá em casa e a gente tinha um objetivo, que era os dois enricar assim. A gente não tem nem noção de riqueza naquela época, nem sabia o que era enricar. Mas o enricar nosso era cada um ter uma Saveiro Cross e uma moto. Ora a riqueza. Não era, Luiz? A gente tinha um combinado. A gente comia X-tudo todos os dias. Aí segunda era eu que pagava, terça era ele. A gente ficava revezando. E todos os dias a gente sentava na porta de casa. Eu tinha uma moto velha, ele tinha outra. A gente chegava 10 horas da noite, sentava na calçada, ficava comendo o lanche, olhando para as motos e falando assim, Caião, um dia vai ser uma cross. Era a visão que dava. Qual que era a perspectiva? Era aquilo. Dentro do que a gente foi criado, a visão que tinha era aquilo. Então, está sobre... E aí, Rodrigo trouxe a visão. Dá para ser sócio. Eu falei, não dá, mano. Esse japonês é doido, não dá. É para nós. Não dá, que dá, e tem essa oportunidade. É para quem quer, mas tem que se submeter. E, beleza, então a gente vai querer isso aí. Porque não está sobrando, né? Eu lembro que na pandemia, teve a pandemia, e aí eu voltei a ser pedreiro com meu pai, porque não tinha academia aberta, e na época eu era personal. E bicho, estudar 4 anos para ser pedreiro, nada contra ser pedreiro, mas eu não queria. E aí Rodrigo fez uma reunião na Ameixa, falou assim, eu não vou parar com a Ameixa, se essa já estava sobre a visão do Rema, sobre a visão da igreja, isso aqui tem um propósito, nós vamos para cima. Eu falei assim, eu também. Porque entre ser pedreiro e ser personal, eu prefiro ser personal. Aí os outros falam assim, não, eu não vou não, porque eu estou com medo de morrer. Eu falei assim, beleza, eu já estou morto. Já está dando errado. Eu vou com você aí, mano. E aí, debaixo dessa visão, a gente cresce. O pastor Paulo traz uma visão de alcançar o norte de Minas. Aí agora eu sou pastor dos jovens. Onde que eu ia mensurar isso? Onde que a gente ia mensurar uma coisa dessa? Nunca. Aí hoje, vou falar dos meus, né? Para não impactar ninguém. Nelson tem gêmeas. Luiz está com o Henrique. Olivia nasce daqui a pouco. E aí, onde que nós ia mensurar famílias bem estruturadas? Onde? A gente já sabe. Gente, de verdade, sem hipocrisia, a gente já sabia que ia dar errado. Estava só esperando a hora de estourar. Demais. Tanto que a gente brigava muito, vocês lembram? A gente brigava muito entre nós. E era amigo. Eu acho que isso é aquela... Sabe aquela sensação de, tipo assim, já que a gente vai perder o jogo, vamos perdendo aos poucos aqui, a gente ia acabando com a vida da gente. Pode ser que você viva com isso também. E eu quero te libertar disso. Vai dar tudo certo, viu, gente? Amém. As coisas vão melhorar. Amém. Porque como você não tem perspectiva de crescer, aí você vai deteriorando a sua vida, você vai abrindo mão das coisas. Eu lembro que a gente vivia assim. Então, para não perder a vida de uma vez, a gente ia acabando com ela aos poucos. E muito ruim. Muito ruim. Que cenário horrível. Eu gosto de falar disso porque eu acho que eu tenho a capacidade de falar disso de uma forma cômica, mas se você parar para pensar, nós estamos falando de vida de 3 famílias, mano. Essas aqui eu posso citar, porque os meninos confiam em mim, a gente tem uma relação boa, mas tem inúmeras vidas aqui nessa igreja assim. Inúmeras vidas que estão vivendo assim, casamentos, relação de pai e filho, tem inúmeras coisas nesse sentido que ainda não conheceram essa palavra. Ainda não tiveram a oportunidade de melhorar. Nem é porque não quer,
Porque, tipo assim, a gente teve a oportunidade e, graças a Deus, deu tudo certo. Mas tem dado tudo certo e vai continuar dando. Mas tem gente que ainda não teve essa oportunidade. E é a nossa missão levar essa oportunidade para eles. Amém? Amém? E é isso. É muito importante que a gente seja humilde. É muito importante que a gente esteja sobre a visão de outra pessoa. Porque o ponto que você tá não dá para ver lá na frente. Eu acho engraçado, o pastor Paulo falou esse dia, ele brincou aqui, zoou, mas assim, dízimos e ofertas, né? Eu vou pedir dinheiro para quem tem menos que eu? Real, velho. Tipo assim, o pastor, qual que é a intenção? O pastor Paulo quer levar a gente para outro nível. Porque ele já viu sobre a visão que ele já tem, que Deus já tem, a gente tem que caminhar sobre ela. Deus não chamou a gente para ser submisso a uma pessoa. Ele chamou a gente para ser submisso a Ele, através de uma pessoa. Então, quando você se encaixa nessa visão, ou se acopla nela, você está sob a visão de Deus para esse lugar. Gente, talvez vocês não... É difícil mensurar o impacto disso, porque você está sem visão. Então, você não tem noção para onde é que você está indo. Como dizia a Alice, né? O gato falou para a Alice, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, pensar na perspectiva de que a submissão é estar sobre a visão de alguém, ela leva a gente para um outro patamar. Agora, você tem que se corrigir em outro nível. E a gente vai entrar nisso agora. O texto termina dizendo, né? É o seguinte, para você ter autoridade, para você ser autoridade, primeiro você precisa subir a escada da submissão. Então, para você ser autoridade, você precisa subir a escada da submissão. O que eu acho aqui que é legal? Ó? E eu queria que você prestasse atenção, porque o resumo da ministração se encaixa nessa frase que eu vou falar agora. Eu vi essa frase do pastor Humberto, lá de Recife, e eu creio que é o que eu preciso aprender, foi o que o Senhor falou comigo. É isso aqui que eu preciso decorar. Submissão tem um fruto. Sabe qual é o fruto da submissão? O caráter. Fala para o seu irmão, o fruto da submissão é o caráter. O caráter também tem um fruto, que é a força moral. Amém? Fala aí, o caráter também tem um fruto. É a força moral. Amém. A força moral, ela também tem um fruto. Sabe qual que é? A produtividade. E aí agora está fácil de avaliar. Porque se você não está sendo produtivo, nem no âmbito espiritual, nem no âmbito lateral, você está sendo insubmisso. O seu caráter não está sendo tratado. E eu acho que é isso que eu preciso aprender. Eu tenho convicção que é isso que eu preciso aprender. É muito importante que o fruto da submissão é a transformação do seu caráter. Agora, Caio, mas eu não entendi bem. É porque você não sabe o que é força moral. Mas eu vou te ensinar. O que é força moral? Força moral é a capacidade interna, em que uma pessoa tem de manter os seus princípios, valores, convicções, mesmo diante de pressão, dificuldade e tentação. Isso é força moral. Então, pensa comigo, a visão é alcançar as 89 cidades. Amém? Amém? Você tem que ter um caráter tratado para isso. Para que você tenha força moral. Para que diante de uma pressão você não retroceda. Porque vão vir pressão. Para que diante de uma missão, e se ela é uma missão, naturalmente ela vai ter uma pressão, gente. Se ela é uma missão divina, ela vai ter mais pressão. Mas se não fosse uma missão, eu faria. Não precisaria de todo mundo. Mas é uma missão, precisa que todo mundo faça. É uma missão para todo mundo. E aí, é muito importante que a gente entenda que é necessário força moral. Talvez você está sobre escalas de autoridades, né? A autoridade nossa é o pastor Paulo, com a diretoria dele. Só que você serve no departamento. Vou falar que você serve lá no DI. E a missão do DI é ensinar caráter de Deus para os pré-adolescentes. E você vai ter que provar para aquela galerinha lá que Deus é bom. Tem pressão? Vai lá para você ver.
Tem pressão, primeiro que são agitados, segundo que é menino e você não está acostumado a lidar com menino. E aí você fala, Deus é bom. Ele, não é, porque na África tem fome. Nos pré-adolescentes eles falam, viu? E você vai, é pressão. Agora você vai ter que explicar. Essa pressão é uma pressão tranquila. Mas você pode desconversar. Não, isso é coisa de Deus, né? É mistério de Deus. Não é assim. Porque se você está submisso à visão, que é ensinar, caráter de Deus, você tem força moral para se posicionar diante de um pré-adolescente. E eu espero que você tenha, porque é um pré-adolescente. Você vai ter que ganhar dele. Com argumentos. Acontece. Agora, isso é uma... A gente traz para um contexto fácil de entender, né? É fácil de entender, não é? Os pré-adolescentes. Agora, como é que você vai explicar para o seu filho que você trabalha e não é por dinheiro? Como é que você vai falar para ele assim, o papai está indo trabalhar, mas não é para ganhar o pão, porque o pão o Senhor já deu. Então fica comigo, papai. Já não tem pão? E aí agora é força moral. É força moral que você vai ter que ter para se posicionar. É força moral que você vai ter que ter para poder avançar. Essa força moral, ela vai te ajudar em todos os desafios que você tiver. Mas ela é a que vai te tornar autoridade. Submissão à autoridade, ela é legal, a matéria é perfeita, e o título é perfeito, né? É submissão e autoridade. Mas ela poderia ser submissão para ter autoridade. Vou mandar essa para Tiago Freitas lá. Porque não tem como, é impossível ter autoridade se você não for submisso. É impossível. Sabe por quê? Porque a gente truca. Eu truco. Caio, mas o certo é isso. Eu truco. A não ser que você me prove. Aí você vai ter que ter força moral. Eu vi, gente, de verdade, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a ver, eu fui vendo pessoas assim, sabe? E fui vendo situações e fui revendo, falei assim, cara, é muito real isso aqui. Qual foi a última vez que você submeteu uma coisa no nível de não ser obediente, de ser submisso? Submissão no nível, tipo assim, o que eu faço? Como que você quer que eu viva? Qual que é a regra? Como que você quer que eu me posicione? E você se torna submisso. Porque isso mudou o jogo. Aí eu vou falar um pouco de mim. Eu lembro que quando eu cheguei na Mexa, a gente tinha o personal é assim, mas eu quero que o personal seja assim, era a visão. Eu falei assim, eu vou fazer igual, porque eu já sou ruim personal mesmo, então do jeito que vocês estão falando aí vai ser melhor. E à medida que eu fui fazendo, eu fui sendo submisso, tem que cuidar dos alunos, aí cuidava dos alunos. Cuidar é só dar aula? Não, cuidar, é dar carinho, é dar atenção, é dar presente, é dar tudo. Aí eu fui submisso, me tornei autoridade. Aí eu virei líder dos personagens. Eu falei assim, agora você tem que se submeter aos personagens. Cuida dos meninos. Eu falei, beleza, cuidar dos meninos, faz reunião, faz treinamento, vai na casa de um, vai na casa do outro, um querendo suicidar, o outro querendo terminar o namoro, vai com todo mundo, vai, conversa. Aí a gente se torna autoridade sobre os personagens. Tanto eu como o Gabriel foi nessa mesma pegada. Então, à medida que você foi se submetendo, você vai se tornando autoridade. Você tem que servir as pessoas. Você abre mão daquilo que você acha que é certo, se coloca na posição da visão, e à medida que você faz isso, você se torna autoridade. Eu vi Rodrigo fazer isso a vida inteira. E aquilo que você planta na submissão, você colhe. Lembra do primeiro texto que a gente falou de Jó? Jó estava clamando por alguma coisa que não existia. O que Jó estava querendo? Ele falou assim, não tem ninguém que coloque a mão no meu ombro e no ombro de Deus e faça uma mediação entre nós dois. Ele queria Jesus. Ele queria ele queria um homem santo, um Deus homem. Só que aquilo não existia. Não tinha. Essa espécie ainda não existia. E foi necessário que Jesus viesse. Jesus, ele foi submisso e obediente até a morte de cruz. Você está pronto para morrer por uma visão? Porque ele estava pronto. Ele não queria.
Tanto que ele perguntou, tem como passar de mim esse cálice? Não tem não. Para restituir a humanidade, tem que ser você, tem que morrer. Então eu vou. E quantas vezes a gente viu isso? O pastor Paulo, debaixo de uma visão, se submeteu a sair do conforto da cidade onde ele morava, ele conhecia, e veio aqui prosperar essa região. Disposto a morrer por isso. Quantas vezes, coisas mais recentes, eu vi Rodrigo se transformar em vários aspectos para se tornar autoridade sobre os homens. E eu vou te perguntar, quantos homens de preto você está vendo aqui hoje? Não é um pouquinho da influência? Quantos homens de camiseta preta? Porque ele usa assim, e aí, à medida que ele vai se tornando autoridade, as pessoas que estão submissas ou que estão recebendo a influência vão mudando também. É uma característica, ela é superficial, mas ela te ajuda a visualizar. Mas isso também tem acontecido em homens tratando melhor as mulheres. Em homens saindo com as esposas. Que não era comum, não era comum. Você, marido, sabe que não era comum. Seu tempo livre você gastava com outra coisa. Você sabe o que é. Mesma coisa, Giovana. Tem se dedicado a servir as mulheres, sobre a visão que o pastor Paulo fez. E cada vez você vê mais mulheres falando sobre excelência. Que não era comum, você sabe que não era. Não adianta você, tipo assim, será? Não, eu estou te mostrando características do que tem acontecido. Você, há muito tempo, não ouvia falar da palavra caráter, até o pastor Paulo chegar. E agora, não tem um dia que você não fala, meu Deus, eu tenho que melhorar meu caráter. Meu Deus, eu tenho que mudar. Meu Deus, eu preciso transformar. Jesus foi submisso ao ponto de morrer. Ele foi submisso à visão ao ponto de morrer. E sabe o que ele colheu com isso? O inédito. Porque não existia a espécie Deus-homem. O livro de Salmo fala, e eu já falei isso aqui, eu acho que essa cena é uma cena que todo mundo devia imaginar. Pensa, Jesus é Deus. A Bíblia fala, né? João 1 fala que o verbo estava com ele, o verbo era ele. Jesus era Deus, estava lá, no início de tudo. Lá no verso 14 ele fala que o verbo se fez carne. Todo mundo sabe que Jesus abriu mão de ser Deus para se tornar homem. O que já é uma loucura de você imaginar. E eu queria, é uma coisa que a gente faz com os adolescentes e funciona bem com eles. Tenta imaginar essa cena. Jesus, Deus, deixando de ser Deus para se tornar homem. É quase inimaginável. Você fica pensando assim, tem os anjos, né, que estão com ele o tempo inteiro. Imagina o anjo olhou e falou assim, meu Deus, levantou do trono. Nunca levantou. Primeira vez. Desceu na terra, se tornou homem. Aí ele nasce, bebê, cresce, faz tudo que tem que fazer aqui, submisso até a hora de morrer. Morreu. Jesus morreu. O Deus morreu. Eu sei que é difícil porque a gente tem uma religiosidade que te prende a pensar nisso. Mas pensa que Jesus morreu. Só que passa 3 dias, a morte não consegue segurar ele. E Jesus ressuscita. O texto de Salmos fala que os anjos comemoram e glória a Deus nas alturas. Se você já frequentou outra igreja, dos nossos irmãos também cristãos, dos católicos, tem muito esse texto, né? Glória a Deus nas alturas. Deus quer bem os homens. Abra-se portões eternos, porque agora existe um homem, Deus. Pela primeira vez, um homem, Deus, vai ter um homem no céu, o primeiro entre nós, que quebrou o caminho. Submissão fez nascer o inédito. A submissão, gente, vai te fazer viver o inédito. Mas você precisa ser submisso, bicho. É necessário que você abra mão da sua vida, que você morra. Eu tenho visto o Rodrigo falar isso há meses, mas foi necessário estudar para entender. É isso que ele está falando. Morre para as suas vontades. Morre para aquilo que você acha que é certo. Vive em submissão. Senhor,
O que o Senhor quer de mim? Onde que o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Eu já não vivo mais em mim, Cristo vive em mim. Submissão. Submissão vai te tornar autoridade. As pessoas vão olhar para a sua vida e falar assim: eu vi isso aqui acontecer. Você pode me corrigir. Eu vi você mudar. Irmão, se você vê o pastor Rodrigo me corrigindo, fica tranquilo, ele tem autoridade para me corrigir. Ele é meu pai. Se você ver ele me bater, não precisa separar. Ele tem autoridade. Ele foi submisso ao ponto de se tornar autoridade. Eu não posso questionar isso. Gente, se o pastor Paulo te corrigiu, eu tive a oportunidade de ministrar o governo da igreja. Se você foi num gabinete e o pastor te corrigiu, provavelmente é isso que vai acontecer. Cara, seja grato. E aquela pessoa se tornou autoridade naquilo ali. Ela se dispôs, ela se pôs na posição de só te chatear para te ver melhor. Ela te pôs na posição de só se atrapalhar. Eu não ganho nada em te corrigir, mas se você melhorar, tá ótimo. Não precisa ser meu amigo, não precisa gostar de mim, só precisa melhorar. Então é importante demais que a gente entenda o que é submissão, para que a gente se torne autoridade, para que no dia que você chamar alguém por rema, ela vai falar assim: eu vou. E eu lembro agora, cara, o porquê que tanta gente veio aquela vez. A gente se submeteu mais, eu me submeti mais. Como eu era um merda, e pode ser que aconteça isso com você. Você chega aqui numa situação tão destruída que qualquer coisa que te fala, você fala assim: eu vou melhorar. E as pessoas, quando elas viam isso em mim, e eu falava: vamos pro rema? Ela: eu vou. Você fala: eu vou pro rema. Eu só quero ir lá para ver o que é isso que eles estão fazendo com você. A missão é alcançar as 89 cidades com a palavra da fé. Você só vai conseguir se você for uma autoridade no que tange a palavra de Deus, o Evangelho. Para você se tornar autoridade, é necessário que você morra e adquira força moral. Porque com força moral você vai suportar as pressões, passar pelas dificuldades e vai ter discernimento de poder falar com aquela pessoa: você está errado. Eu tive um gabinete com o Bel um tempo atrás. E sabe o que eu falei com ela? A gente estava discutindo, parecendo Jó. Eu falei: você está errada, Bel. Essa menina é minha amiga. Essa menina espinhou, menino. Mas você está errada, bicho. Eu não ganho nada em falar comigo. Você vai ficar chateada comigo e eu te amo. Você vai ficar chateada comigo, mas você está errada. E ela saiu. E eu falei: Gabi, passei dos limites, né? Ela: não sei, eu acho que não sei. Sabe com quem eu aprendi isso aí? Rodrigo. Você está errado, Caião. Mas isso, não sei o que, você não sabe da minha vida, você não sabe o que eu penso, mas está errado. E é engraçado que o tempo passou, Bel melhorou. E na conferência, e a gente tem, todo mundo tem que melhorar, sabe? Mas eu lembro que eu estava na conferência sentado ali. Você não vai reparar isso, você não vai lembrar. Você não lembra, porque você não estava na posição que eu estava. Mas sabe quem foi que deu a primeira carreira na conferência? Bel. A primeira. Foi graças a Deus, mano. Obrigado, Senhor. Ela pode até não gostar de mim, mas eu quero ver ela correr, bicho. Porque se a pessoa tem ânimo, ela vai melhorar.
correu, eu falei, glória a Deus. Eu tenho certeza que o Rodrigo ficou feliz quando eu melhorei. Por que eu tenho certeza? Eu já sabia, mas agora eu tenho certeza, porque eu fiquei feliz quando eu melhorou. Falei, cara, então esse é o sentimento? Que da hora, velho. Que da hora, mano. Eu não corri com ela, não precisou. Eu não saí na frente dela, não precisou. Ela não veio correndo e me abraçou, não precisou. Eu estava feliz com ela, tá bem. É assim que seu pastor tá. Ele passa uma visão, você faz, ele fica feliz com você. Ele fica feliz por você melhorar. A submissão é um lugar de proteção, gente. Escolha alguém para ser submissa, alguém de caráter, alguém de visão, alguém que você olha, seu pastor Paulo fala isso, essa pessoa fala isso, e eu converso com essa pessoa todo dia. Eu vou ser submissa a ela, eu vou ser submissa a Deus através da vida dessa pessoa, da vida do pastor Paulo, que é a submissão da pessoa. Mas é importante que você tenha essa convicção. Eu vi Erivelto ser submissa. Erivelto chega na mexa assim, ele pilotava uma Dafra, que não é nem uma moto, é uma Dafra. Nada contra a Dafra. É o processo da Dafra chegando. E a gente falou, fica aqui. Vai pra quê? Não, vai ficar aqui mesmo. E ele ficava. Tem um pintar uma parede, bora. Tem uma aula de fight, vamos fazer? Vamos. Foi fazendo a aula. Estuda isso aqui pra sua aula melhorar, melhorou. Para de assistir vídeo de ordenhar a vaca. Ele parou. Ele tinha que expor, cara. Era o hobby dele. E eu vi o Erivelto trocar de moto. Eu vi o Erivelto casar. Eu vi o Erivelto comprar um carro. Aleluia, bicho. Eu fiquei feliz demais. Ah, Senhor, obrigado, mano. Eu vi o casamento de Luizão. Eu vi as filhas de Nelson. Eu vi Gabriel virar CEO. Boa, cara! Eu vi, bicho. Ser submisso, mano, não te traz prejuízo nenhum. Só te traz vantagem. Agora, por que não? Fica de pé, vamos orar. Senhor, nós somos gratos, Pai, por essa visão. Nós somos gratos porque o Senhor trouxe o pastor Paulo para Montes Claros. Nós nos colocamos, meu Deus, na posição de ser submisso à visão que Ele trouxe para cá, Pai. Fazer aquilo que o Senhor orienta Ele a nos orientar. Sermos submissos a tudo aquilo que o Senhor quer. Pai, eu oro, Senhor, peço, por favor, por sabedoria, meu Deus. Não só para mim, mas para toda a nossa igreja, para que a gente possa, meu Deus, ser submisso em todos os aspectos, Pai. Ser submisso, meu Deus, em tudo aquilo que o Senhor quer que a gente seja. Ser, Pai, aquela pessoa que tem o sim na ponta da língua. O sim para o Senhor, o sim para aquilo que o Senhor quer. Eu oro, meu Deus, para que essa palavra, ela cresça, meu Deus, em todos os corações, principalmente no meu Pai. Eu tenho errado demais nisso. Pai, o ano de 2025... eu creio, Pai, que a minha falha foi não ser submissa à visão que o Senhor tem dado para a vida de Rodrigo e a vida de Gabriel, Pai. Mas eu peço perdão e eu vou me corrigir, Pai. Eu creio, Senhor, que esse é um divisor de águas, não só para a minha vida, mas para essa igreja. Para que a gente possa viver o inédito, Pai. Para que a gente possa viver aquilo que a gente nunca viu. Senhor, eu nunca fui rico. E eu vou ficar rico, Pai, porque eu vou ficar submisso a essa palavra. Eu vou viver o inédito, Pai. Porque através da minha prosperidade e da prosperidade dos meus irmãos, novas igrejas vão nascer, novos ministros vão ser levantados, meu Deus. Novas pessoas vão ter a oportunidade de conhecer a Tua palavra e de poder também ser submisso à Sua visão.